como eu falei, nós vamos ter nesse momento, como tema central da nossa aula, eu vou apresentar para vocês sobre a primeira avaliação da aprendizagem, sobre o rascunho do projeto. Ainda não é um projeto de pesquisa, mas a gente considera o que vai ser proposto agora como uma minuta ou como o próprio nome coloca, como um rascunho do projeto. Ou seja, as ideias aconteceram, vocês associaram as ideias com os conteúdos que foram disponibilizados desde as primeiras aulas, né? Desde o pensar do tema, desde o desabrochar do problema da pesquisa, desde a possibilidade que vocês tiveram de fazer pesquisas e buscar novas informações, construir uma revisão da literatura prévia, pensar no método, né? E aí agora a gente vai juntar todos esses conteúdos e iremos propor, já como primeira atividade, que eu possa ter conhecimento de como estão vocês em relação a essa construção teórica da futura pesquisa que vai ser realizada como trabalho de conclusão de curso. Então, eu vou compartilhar, no primeiro momento, só que para que vocês possam se situar, né? Então, nós vamos ter, hoje, informações que são referentes à primeira avaliação da aprendizagem. Na verdade, é uma verificação da aprendizagem em relação a todas as seções e subseções do projeto de pesquisa que já está sendo construído a partir dos conteúdos que foram disponibilizados. Então, o que eu chamo de rascunho do projeto vai ser a possibilidade inicial que eu terei de avaliar e de acompanhar o progresso de todos vocês, ok? Então, eu vou mostrar agora para vocês. A gente vai diretamente, eu vou tentar hoje ser objetivo o suficiente para que a gente aproveite bem o nosso tempo e que vocês possam ter na sua totalidade a compreensão do que eu irei propor. Bom, então nós vamos fazer um passeio ao longo da estrutura do rascunho do projeto. Esse rascunho, lembrando que ele trará todos os itens que foram trabalhados desde as nossas primeiras aulas, desde o despertar de vocês para essa experiência científica de construção de uma pesquisa. O projeto ele está sempre colocado em um tempo verbal futuro. O projeto ele vai ser executado. Então, ele é a previsão de tudo que será desenvolvido em uma pesquisa. Então, vocês percebam esse estilo de trabalho acadêmico como um planejamento, como uma estrutura de planejamento, para que vocês possam, mais adiante, transformar em um trabalho de conclusão de curso, seja numa modalidade de artigo científico ou de monografia, ok? Então, essa estrutura ela vai ser composta por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, eu vou apresentar para vocês, iniciando para vocês, coloco que tudo que estiver em vermelho é fonte de observação. Então, toda vez que algo estiver em vermelho, esse sinal em vermelho significa que vocês devem fazer a leitura e fazer a devida adequação. Vocês devem editar o que está em vermelho para particularidade do seu projeto. Então, eu já trago para vocês um modelo bem estabelecido, onde vocês terão, inclusive, algumas facilidades, porque parte da formatação do rascunho do projeto, ela já se oferece para vocês, e vocês serão apenas construtores
daqueles itens que são necessários. Ou seja, vocês irão adequar um modelo geral para uma realidade particular. Ok? Então, vocês estão vendo aqui, a gente inicia pela capa. Vocês prestem atenção, porque toda vez que vocês fizerem a devida correção, vocês devem tirar do vermelho. Eu não quero receber nenhum rascunho do projeto que esteja ainda em fonte vermelha. Então, vocês, todas as vezes que vocês fizerem as devidas alterações, vocês irão selecionar e colocar a cor automática, que é o preto que nós conhecemos. Ok? Então, curso bacharelado, a disciplina é do bacharelado, mas eu sei que tem alunos da licenciatura, então vocês podem fazer a devida adequação. Nome completo, o título do projeto, se houver um subtítulo, vem acompanhando, tá? A folha de rosto, vocês prestem atenção que nós temos, após o título, né, logo abaixo do título, que vocês irão repetir, o que está na capa, vocês têm a descrição da natureza desse trabalho, que é justamente um projeto, na verdade é um rascunho do projeto, vocês podem até fazer a alteração, rascunho do projeto apresentado ao componente curricular Seminário de Monografia 1, e aí vocês colocam, identificam o nome do professor, tá certo? E o requisito parcial dessa atividade, tá? Então, na verdade, aqui é para cumprimento da disciplina. Vocês podem fazer a correção, tá? Para cumprimento da disciplina, ok? Ou do componente curricular. Então, o orientador, nesse momento, eu espero que todos já estejam, pelo menos, com uma supervisão prévia de um orientador ou uma orientadora. Então, coloquem a titulação e o nome. Aqueles que ainda não estão sendo acompanhados, vocês podem deixar esse item com o meu nome, ok? Lembrando que, na verdade, mais adiante eu deixarei bem claro para vocês que, devido ao número de projetos de pesquisa que eu acabo supervisionando, normalmente o meu nome não é uma boa ideia, porque eu estou sempre com muito trabalho, haja vista que eu estou responsável por vocês, por toda a turma. Então, primeiro momento, a sugestão que eu coloco para vocês é que busquem professores que estejam ligados à área temática, que vocês tenham, de alguma forma, como fazer o contato e fazer o convite, ok? Obviamente que, nesse primeiro momento, eu ainda aceitarei rascunhos que ainda não estejam sendo orientados, mas não percam tempo em relação a isso. É uma das maiores dificuldades da disciplina de Seminário 1, é justamente o aluno ou a aluna conseguir esse apadrinhamento com um professor ou professora orientador ou orientadora, ok? Em relação ao resumo, eu coloquei no SIGA-A vários modelos. Prestem atenção, modelos não significa que vocês deverão obrigatoriamente seguir a risca do que eu proponho. Agora, o resumo ele é norteado por uma norma da BNT, que é a 6028, que ela traz algumas características que são, de fato, necessárias. Ou seja, é um texto que pode trazer uma breve introdução. Não precisa repetir um parágrafo inteiro da introdução no resumo. Vocês vão fazer uma breve introdução, 2 a 3 linhas, aí normalmente é o que a gente espera. Em seguida, vocês irão descrever, começando pelo verbo no infinitivo, o objetivo da pesquisa. Em seguida, alguns itens dos aspectos metodológicos. Não precisa trazer todo o capítulo de métodos para o resumo. Apenas
itens que são extremamente importantes e necessários e que cabem em um resumo. E, na sequência, vocês irão finalizar o resumo com os resultados esperados. Os resultados esperados são as repercussões da pesquisa que são, por parte do pesquisador, previstas. E aí vocês têm uma aula anterior onde eu falo sobre os resultados esperados. Então, assistam o vídeo aula e busquem colocar no resumo e no texto essa seção importante de resultados esperados. Por fim, vocês terão palavras-chave ou palavras-chave que são entre 3 a 5 termos, ok? Então, eu coloco como recomendação que vocês acessem o site dos descritores em Ciências da Saúde e busquem consultar as melhores palavras, os melhores termos para a pesquisa, para o projeto que vocês estão desenvolvendo. Essa recomendação ela é seguida pela banca de examinadores. Por isso que eu trago para vocês essa necessidade de colocar como palavras-chave termos que são catalogados em uma biblioteca de termos da área da saúde, ok? Então, o resumo é uma página que pode ter até 500 palavras no texto, mas nesse primeiro momento eu acho muito longo um resumo de 500 palavras. Para a monografia, mais adiante, é possível que seja até esse número, mas para esse momento vocês podem fazer um resumo mais objetivo, mais enxuto. Normalmente, mesmo com essa aula que eu estou propondo, em turmas anteriores eu recebi resumos com vários parágrafos. O resumo é um parágrafo único, justificado à margem esquerda. Então, não é vários parágrafos, ok? Eu recebi resumos na turma anterior que tinha 3 páginas. Então, percebam que não ficou bem entendido as minhas colocações em uma aula como essa. Então, eu estou sendo bem claro para vocês que o resumo é um texto de parágrafo único, justificado à margem esquerda, ou seja, aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui, ok? E não tem um número maior de parágrafos, é um único parágrafo, ok? O espaçamento aí vocês podem fazer simples. Todo momento que vocês lerem o que está em vermelho, busquem fazer as devidas correções ou adequações a partir das características do projeto de cada um, ok? Então, resumo, ainda como elemento pré-textual, o sumário, prestem atenção, esse sumário que eu proponho, ele é o sumário automático. Quem não entender e quiser pesquisar no YouTube, coloquem no YouTube como fazer um sumário automático. Esse sumário automático, eu levaria um tempo maior para explicar para vocês. Então, tem muitos tutoriais e é simples fazer um sumário automático. Então, uma vez que eu construir todo o meu projeto para que ele apareça no meu sumário, toda vez que eu mudar qualquer coisa lá no meu texto do projeto, o sumário ele vai ser alterado automaticamente. Vocês podem clicar atualizar sumário. Percebam que eu tenho 2 possibilidades. Eu posso atualizar apenas os números e eu posso atualizar o índice inteiro. Se eu mudei algum item desse aqui, lá no meu texto, eu vou clicar em atualizar o índice inteiro. Caso eu só tenha modificado a numeração das páginas, eu vou dar um exemplo. Vocês estão vendo que a introdução começa na página 4. Digamos que eu colocasse essa introdução lá para baixo. Vocês estão visualizando? A introdução caiu agora para a página 5. O que é que eu devo fazer no meu sumário? Eu devo buscar, clicar no sumário, atualizar apenas os números. Então, vocês vão ver que onde tem número 4 na introdução, ele vai passar a ser número 5. Então, é muito bom fazer um sumário automático, porque toda vez que a gente mexer na numeração das páginas, a gente vai poder rapidamente
com muita agilidade, atualizar essa numeração. Então, por isso que eu mandei para vocês um sumário automático. Então, busquem uma aula complementar para que vocês, de fato, aprendam esse procedimento, mas nesse primeiro momento vocês poderão usar o modelo que eu disponibilizei, ok? Eu vou dar um Ctrl Z para voltar à numeração que era antes. E aí, pessoal, para ser bem objetivo, tá? Eu não vou repetir todos os conteúdos que já foram presentes nas aulas anteriores, mas para que não fique dúvida, a introdução do rascunho do projeto, ela não precisará, nesse primeiro momento, trazer um texto. Vocês não precisarão ainda construir um texto. Vocês apenas deixarão claro qual é o tema. Então, onde tem vermelho aqui, ó, qual é o tema? Então, vocês irão colocar o tema da pesquisa, tá? Então, atividade física poderia ser como promotora da saúde na pandemia. Digamos que esse fosse o meu tema, tá? Então, eu apenas preciso colocar o tema e depois todos os outros itens deverão ser preenchidos. Qual é o problema? Para esse tema aqui, qual é o problema da pesquisa? Então, eu só quero que vocês coloquem cada item desse aí, conforme vocês construíram até agora. Aqueles que fizeram o exercício número 1 já estão com essa parte pronta. É só copiar e colar do exercício para esse modelo que eu estou propondo, ok? Então, coloquem a justificativa. Para todos esses itens, eu coloquei pequenas sugestões para que vocês possam ir elaborando, tá? Olhem os exercícios que foram enviados anteriormente. Então, a hipótese, se for mais de uma hipótese, vocês colocam. Se for hipóteses estatísticas, por exemplo, H0 e H1, aquelas hipóteses estatísticas. Alguém vai usar esse tipo de hipóteses? Então, coloca, ok? Caso alguém não queira usar a hipótese no projeto de pesquisa, isso poderá até ser feito, mas no nosso modelo, no nosso exercício e na nossa atividade de avaliação, eu quero que vocês coloquem sim a hipótese, porque eu quero entender se vocês, de fato, estão sendo sabedores de como construir uma hipótese. Então, eu preciso que todos coloquem, sem exceção. Os objetivos, façam como vocês fizeram nos exercícios. Quem não fez ainda, vai ter agora a oportunidade de fazer. Descreve o objetivo geral, em seguida, 2 ou 3 objetivos específicos. Nós temos uma aula gravada onde vocês têm informações suficientes para que vocês elaborem bons objetivos. E aí nós chegamos na revisão da literatura. A mesma coisa da introdução. Ainda não precisa fazer um texto, dividir a revisão em seções e subseções, né, em capítulos e subcapítulos. Vocês precisam apenas, nesse primeiro momento, a partir de 3 fontes que vocês pesquisaram, artigos preferencialmente, mas pode ser informações de livros, de TCCs, né? De internet, depende muito da qualidade da fonte da informação. Então, vocês vão tentar preencher esse quadro com 3, não precisa mais que isso, com 3 publicações, seja de uma desses tipos de fonte que eu acabo de colocar. Professor, caso o meu estudo seja de revisão sistemática, então, não tem o local da pesquisa. Tudo bem, então vocês vão fazer as devidas adequações. Por exemplo, se eu não tenho o local da pesquisa, mas eu busquei o artigo em uma base de dados da Cielo, então eu posso fazer a devida adequação. Onde tem local da pesquisa, vocês podem colocar a base de dados, no caso de um estudo de revisão. E vocês podem colocar que o artigo que vocês estão citando, ele foi localizado, por exemplo, na Cielo, que seria uma biblioteca virtual, né, que nós temos de periódicos de toda a América Latina
né, e do Caribe. Então, por exemplo, caso vocês não façam uso de um artigo, de uma pesquisa, de uma publicação que envolveu pessoas, no caso dos estudos de revisão, então vocês podem fazer as devidas adequações a cada um desses itens aí, ok? Agora, é importante o nome dos autores e o ano que a obra foi publicada, o local onde está essa pesquisa ou onde foi realizada, quem foi a amostra ou as pessoas, ou o tipo de objeto que foi observado, né? E as variáveis, os instrumentos de análise e as principais considerações finais ou resultados. Então, façam, se necessário, façam as devidas adequações. A maioria dos projetos de pesquisa deverá usar esse modelo que eu proponho. E aí nós temos os aspectos metodológicos. Vocês assistiram na aula, no vídeo da aula de aspectos metodológicos, que esse capítulo ele pode trazer diversas nomenclaturas. Ele pode ser métodos, aspectos metodológicos, procedimentos metodológicos, caminho metodológico, materiais e métodos. Então, assim, a terminologia, isso não me importa. O que importa é se vocês estão sabendo elaborar essa seção, dividindo cada um dos itens e colocando cada uma das informações que são importantes. Ou seja, 3.1, a caracterização da pesquisa é a classificação da pesquisa. Tem uma descrição minuciosa de como classificar as pesquisas na nossa aula sobre aspectos metodológicos. Então, quem tem dúvida, assiste o vídeo da aula, para lá no momento que eu estou falando sobre classificação, anota e faça as devidas adequações ao tipo de pesquisa que vocês acreditam que irão fazer, ok? População, amostra e amostragem. Bem simples. A população são todas as pessoas que trazem aquela característica que me interessa como pesquisador. A amostra é uma parte dessa população. Na maioria das vezes, eu não posso estudar todos, então eu pego uma parte da população e a isso eu chamo de amostra. A amostragem é a técnica ou o processo de seleção dessa amostra. Então, por exemplo, eu vou fazer algum tipo de sorteio para selecionar minha amostra. Se eu for fazer algum tipo de sorteio, significa que essa amostra ela é probabilística, porque haverá uma forma randômica para que eu possa selecionar as pessoas. Se eu perceber que a minha pesquisa ela não há necessidade de fazer um sorteio, simplesmente eu vou dizer que as pessoas serão convidadas de uma forma a serem informadas e, se consentir participar, elas serão incluídas. Ou seja, por conveniência. Então, pesquisem também sobre tipos de processo de seleção da amostra, que é justamente o que eu proponho em relação à amostragem, ok? Uma coisa importante que não está no modelo, mas eu gostaria que vocês fizessem, é estabelecer critérios de inclusão e de exclusão. Quais os critérios de inclusão para que as pessoas possam, a partir de algumas características que eu vou definir, elas poderão participar da minha pesquisa. E por outras razões, que eu também vou definir enquanto pesquisador, essas pessoas elas não serão incluídas. Então, deixem claro o que é critério de inclusão e de exclusão. Eu acho muito importante essa definição, ok? Na nossa aula sobre os aspectos metodológicos, tem uma parte também muito valiosa, onde eu explico em detalhes sobre esses critérios de inclusão e de exclusão. Depois nós temos no item 3.3 as variáveis e os instrumentos para a coleta de dados. Primeiro, descrevam quais as variáveis serão analisadas. Quais as variáveis? Se vocês olharem para os objetivos da pesquisa, vocês vão perceber quais são as variáveis. Depois das variáveis, vocês irão identificar quais os instrumentos serão utilizados para que eu possa fazer a medida dessas variáveis. Eu tenho que ter algum instrumento que me possibilite fazer a interpretação e a análise daquela variável.
Então, vocês deverão definir, ok? 3.4, os procedimentos para a coleta de dados, todas as etapas, todas as fases que serão percorridas para que vocês elaborem a coleta de dados, desde o momento que vocês irão solicitar, por exemplo, o consentimento de algum dirigente de alguma instituição ou de alguma entidade para fazer o estudo naquele local, desde o momento que vocês irão convidar as pessoas, explicar sobre a pesquisa, buscar o consentimento desses voluntários, né, e das voluntárias, e também agendar e coletar os dados. Então, todas essas etapas devem estar bem descritas, mesmo nas pesquisas que farão coleta de dados de maneira a utilizar formulários virtuais, mesmo assim, vocês precisarão descrever cada etapa. Selecionar, por exemplo, eu vou usar o Google Forms, aqueles formulários do Google, e a partir daí eu vou enviar para um grupo de pessoas para que elas possam preencher o questionário, né, ou o formulário, e depois me enviar por e-mail. Então, todas essas etapas devem ser descritas de uma forma clara para que qualquer leitor do projeto possa entender como vocês farão, ok? E aí a gente vai para a análise de dados, como vocês irão analisar essas informações, né? Então, por meio de estatística, então coloquem o tipo de estatística, não precisa ainda se aprofundar, mas eu preciso saber como vocês têm como previsão analisar os dados, tá? Se for de forma qualitativa, citem se vocês irão fazer uma análise de conteúdo. Se for fazer análise de conteúdo, como é que se faz essa análise de conteúdo? Podem utilizar citações, ok? Análise de discurso, a mesma coisa. Então, coloquem, preencham bem esse item de análise de dados. E o item 3.6 sobre os aspectos éticos, eu mandei para vocês 2 modelos. Para quem vai fazer um estudo que vai haver coleta de dados, vocês vão usar um modelo que eu enviei para vocês. E quem vai fazer uma revisão sistemática ou um estudo de revisão, vocês também têm um modelo para os aspectos éticos. O que não pode é faltar o preenchimento desse campo, ok? Só um detalhe, na caracterização da pesquisa, vocês irão, além de classificar a pesquisa, vocês irão colocar o conceito, ou seja, por que essa pesquisa vai ser utilizada? Porque ela é descritiva. E utilizem um autor ou mais de um autor, coloquem citação para dar um embasamento para esse campo 3.1, para que eu possa entender de onde vocês buscaram essa classificação da pesquisa, ok? Então, esses são os elementos dos aspectos metodológicos. Os resultados esperados, vocês têm um modelo que eu coloquei com 5 exemplos. Então, consultem o modelo, façam as devidas adequações. Todos os outros itens eu coloquei modelos. O cronograma de atividades, vocês ainda poderão fazer de uma forma hipotética. Essas datas de início e de término, elas são hipotéticas, não tem como saber ainda, então vocês preencham de forma hipotética, mas de forma coerente, tá? Coloquem o mês e o ano que a gente está, para que possa, de fato, ficar coerente com o momento que nós estamos fazendo esse rascunho do projeto. O orçamento financeiro, vocês têm também um modelo e vocês irão colocar, vocês poderão preencher 3 tipos de materiais que são colocados no orçamento. O primeiro é o material permanente. Só um exemplo para que não fique dúvida. O que é o material permanente? É todo aquele material que eu, ao longo da pesquisa, utilizo e que mesmo depois da pesquisa pronta, esse material permanece. Por exemplo, um computador, uma impressora. Então, todo esse material que eu acabo a minha pesquisa e ele permanece, os instrumentos de avaliação física que vocês poderão utilizar, por exemplo, uma balança antropométrica, eu acabo a pesquisa e a balança permanece. Então, ela entra como item de material permanente. O material de consumo, vocês podem colocar, por exemplo, eu vou utilizar
para poder imprimir o meu questionário, eu vou utilizar 500 folhas de papel, papel A4. Então, a resma de papel é um exemplo de material de consumo. Ou seja, ao longo da pesquisa, ele vai sendo consumido. Então, tem vários outros tipos de itens que podem entrar nesse campo de material de consumo, ok? E serviços a terceiros, caso vocês utilizem, caso vocês necessitem de uma pessoa para digitação, ou para fazer a estatística, ou para fazer uma revisão ortográfica e gramatical, caso vocês utilizem desse serviço, vocês colocarão no orçamento, ok? Então, descrevam o item, coloquem o tipo, é sempre custeio, e o valor em reais é uma estimativa de valor que vocês deverão colocar. Uma dúvida. Professor, o material que eu já possuo ou que está lá no meu laboratório, ele tem que ser colocado no orçamento? A resposta é sim. Ele tem que ser colocado e também a estimativa em reais do seu atual valor. Obviamente que no rodapé do quadro de orçamento, vocês abrirão um asterístico. Por exemplo, aqui diz que o material é de responsabilidade do pesquisador. Caso eu vá utilizar um material do laboratório, então eu vou abrir um asterisco dizendo que os materiais utilizados serão doados ou disponibilizados pelo laboratório X. Está entendido? Caso vocês contem com esse apoio, vocês deverão abrir o asterisco no rodapé. Caso vocês tenham algum tipo de apoio financeiro, por exemplo, uma bolsa do CNPq, caso vocês tenham esse apoio financeiro, a mesma coisa, coloca no asterisco do rodapé da tabela. É importante que se saiba todo o apoio que vocês terão para que possa implementar, né, a utilização desses itens que estão no orçamento na pesquisa, ok? Por fim, as referências. Pelo menos eu espero aqui 3 referências. Por quê? Porque lá na revisão da literatura, eu estou pedindo para vocês 3 fontes, seja de artigos publicados, livros ou outro tipo de fonte, eu estou pedindo 3 referências. Então, se tem 3 citações lá no texto, eu vou ter aqui 3 referências. Se vocês utilizarem naquele texto da ética da pesquisa, lá tem uma referência que é do Ministério da Saúde. Então, aquela referência que está sendo citada no texto da ética da pesquisa deverá estar nessa lista de referências, ok? E aí a gente finaliza o rascunho do projeto apenas com a presença de anexos e apêndices. Os anexos e apêndices, eles serão tema da nossa próxima aula, onde eu falarei sobre os aspectos éticos da pesquisa, ok? Então, esse modelo que eu proponho é um modelo que será avaliado. Vocês terão um prazo que eu irei informar mais adiante, mas a gente já está bem próximo do início, até porque todos esses itens que foram colocados, eles já foram estudados por nós. Então, eu já disponibilizei para vocês, né? Todos esses itens que constam no rascunho, não tem nada novo. Todos esses itens, todas essas seções, todas essas partes já foram estudadas, já estão presentes em aulas anteriores, e os exercícios de aprendizagem nada mais são que a construção desses itens previamente. Então, agora, quem vem ao longo dos exercícios de aprendizagem, quem vem conseguindo fazer, agora é só organizar tudo e trazer para esse modelo que eu estou, nesse momento, colocando para todos, ok? Então, eu vou encerrar essa apresentação e vou ficar disponível para que nós possamos esclarecer dúvidas em relação ao rascunho do projeto e também outras dúvidas que possam ter ficado ainda pelo caminho.